Olá, aqui é o Arthur Loubach e antes de começar o seu podcast favorito, eu tenho um recadinho aqui, é um jabá, a gente não costuma fazer isso, mas esse é por uma causa muito especial. Eu queria anunciar que estão abertas as inscrições para o edital Revista Todos Drogazil 2022. Como o próprio nome do edital já diz, ele vai selecionar 10 organizações para receberem recursos doados pela revista Todos, que é feita pela editora MOL e vendida nas lojas da Drogazil de todo o Brasil. Quem pode participar desse edital? Organizações de praticamente todo o Brasil, que são todos os estados onde a Drogazil está presente, que são quase todos, só não os da região sul e o Rio de Janeiro, então todos os outros estados podem participar e são quase 4 milhões de reais que vão ser distribuídos por 3 anos, né? Então, se você quiser saber mais se a sua ONG é elegível, entra lá no site Edital Todos Drogazil, tudo junto. Então, editaltodosdrogazil.prosas.com.br. Corre lá, as inscrições são até o dia 15 de junho, às 18 horas, pontualmente. Tá bom? E agora vamos para o episódio, que é o que te interessa mesmo. A gente já falou por aqui algumas vezes das milhares de oportunidades que as novas tecnologias trazem para o terceiro setor e para o universo das doações como um todo. Mas isso não quer dizer que os métodos mais tradicionais de atrair e conquistar doadores ficaram para trás, né, Roberto? Muito pelo contrário, Arthur. O que várias pesquisas mostram é que esses métodos ainda são muito eficientes e até têm ajudado a encorpar as doações online. Hoje em dia, por exemplo, a gente já não fala tanto dela, mas você lembra da mala direta? Tinha semana que na minha caixa de correio chegavam várias, ficava abarrotada. Ainda hoje é através dela que eu fico conhecendo e consigo até contribuir com alguns projetos sensacionais. Eu ainda pago os boletos. Eu acho que os mais jovens talvez não conheçam, mas em casa de os mais novos, né, tem 40, né, essas coisas, ainda é bem relevante, até por esse impacto todo que ela tem. A mala direta, além de outras formas de captação das antigas, é o tema de hoje no Aqui se faz, aqui se doa. Está começando mais um episódio do Aqui se faz, aqui se doa, seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL com apoio do movimento Bem Maior, do Morro do Conselho Participações, da Ambev e divulgação do Infomoney. Eu sou o Arthur Loubach. E eu sou a Roberta Faria. E, bom, Arthur, eu acho que é melhor explicar um pouquinho o que é mala direta, porque eu não duvido que os mais jovens não saibam, achem que isso é uma mala fisicamente, que te entregam, não. Mala, aquela de propina, né? Mala direta nada mais é do que aquela cartinha que chega no correio, apresentando e mostrando vantagens de uma marca ou produto e também de instituições. E quase sempre ela vem acompanhada de um boleto. Esse todo mundo sabe o que é, né? Correio é um negócio que existia antigamente, que as pessoas mandavam papel e entregava assim, uma caixinha que tinha na porta da sua casa. É tipo um e-mail, mas era de verdade. Brincadeiras à parte, no caso do terceiro setor, as organizações também usam esse modelo para se aproximar do doador, como no caso de campanhas de apadrinhamento, quando o doador pode acompanhar de perto a aplicação do dinheiro doado e como ele tem impactado a vida de pessoas atendidas pelo projeto. A gente poderia pensar que isso foi deixado para trás por conta do e-mail, mas na verdade não, né? O e-mail é um ótimo formato para fazer aproximação, para buscar doações, mas o impresso tem muito o seu valor porque ele consegue se destacar mais na sua caixa de correio do que uma carta digital que acaba entrando no spam. Além disso, uma das estratégias que acompanham a mala direta impressa é o envio de brindes, como imãs de geladeira, caderninho de anotação, bottom, adesivo, calendário de final de ano, cartão de Natal. Provavelmente você já recebeu algum material desse de alguma instituição que reforçam o nome da organização, né, levam ela para dentro da sua vida e são uma forma de agradecer antecipadamente ao doador e convidá-lo para fazer uma doação em troca deste presente.
para ajudar a gente a entender melhor a quantas anda o impacto da mala direta no terceiro setor hoje e além de outras formas tradicionais de captação de recursos, como telemarketing e até algumas inovações que as instituições financeiras têm feito junto com as organizações sociais, a gente trouxe hoje uma figura que, enfim, a gente não tem nem palavra, não tem nem roupa para estar aqui com ela, que é a Tami Allersdorfer, do GRAAC, que é um parceiro assim de longa data e de vida da editora MOL e do grupo MOL, que é uma empresa que a gente representa. A Tami é graduada em administração de empresas, com pós em comunicação voltada para o mercado e vem atuando há mais de 2 décadas na captação de recursos para organizações do terceiro setor. Ela tem muita história para contar, então hoje a gente até está fazendo um episódio especial. É praticamente uma entrevista-aula com a Tami. Então a gente dispensou as nossas colunistas, a Rafa Carvalho no Glossário, a Duda Schneider no Mexendo Bem, porque hoje a gente quer dar toda a atenção para a Tami, que é superintendente de desenvolvimento institucional do GRAAC, está na instituição há 21 anos. E é uma lenda muito sincera e vai contar pra gente segredos por trás da captação de mala direta, telemarketing, rifa, sorteio, título de capitalização e outras coisas das antigas, porque ninguém mais aguenta falar de NFT. Tami, bem-vinda ao nosso podcast Aqui se faz, aqui se doa. Que bom te receber aqui. Um prazer estar com vocês novamente, sempre podendo colaborar e podendo contar um pouquinho da nossa trajetória aqui no GRAAC. É um prazer. Obrigada pelo convite. Tami, a gente aqui, ó, o pessoal da produção, coisa boa aqui, que eles deixam aqui, ó, toda a cola aqui pra gente, daí fica parecendo que a gente tem, assim, 1 milhão de informações na cabeça, mas uma que eles colocaram aqui é que um estudo feito em 2018, a pedido da empresa global de marketing e captação de recursos Dunham Company, apontou que a mala direta continua com tudo. Ela não só segue forte entre os principais motivadores para doação online, como sua influência cresceu de 11% para 15% em comparação com a pesquisa realizada 3 anos antes. Não chega a ser nenhuma surpresa, mas o fato é que a mala direta atinge mais fortemente as gerações mais velhas, ainda acostumadas a receber correspondência pelo correio, que gostam de papel. Isso principalmente quando a gente está falando dos boomers, né, que hoje estão na faixa dos 53 aos 70 e poucos anos de idade e que respondem por 24% das doações nesse formato. E também os membros da chamada geração silenciosa, que engloba as pessoas com mais de 75 anos e são 38% dos que doam dessa maneira. O pessoal está acostumado a pagar boleto físico. Tami, conta pra gente, a mala direta é uma estratégia importante ainda hoje pro GRAAC? Qual que é o impacto dela na arrecadação de recursos de vocês e quais são os desafios? Porque a gente sabe que tem muitos, né? Sobre custo de enviar todo esse material por correio, custo de impressão, ter o endereço de todo mundo, conseguir mandar milhões de cartas para uma parcela disso responder, né? Atender. Conta um pouquinho pra gente. Então, Rô e Arthur, o GRAAC, a nossa trajetória de arrecadação, desde que eu tô aqui, nesses últimos 21 anos, ela é embasada na mala direta, né? Então, eu já vinha do terceiro setor e eu já trabalhava com mala direta e, assim, o forte, todo o embasamento que a gente criou ao longo do tempo foi em cima de mala direta. Para vocês terem uma ideia, hoje, o que isso representa para o GRAAC? Representa 1/3 do nosso orçamento anual, que é de 180 milhões, a gente está falando em mala direta que gera 60 milhões por ano. É muito dinheiro. Muito. Eu acho que a pesquisa e o que vocês falaram, que inclusive até tô nessa faixa, né, dos baby boomers aí, acima de 50 e tantos anos. Eu tô nessa faixa de pessoa e de doadora também, apesar de eu não ser muito de boleto, mas eu tô nessa faixa. E a gente percebe que ao longo do tempo, a gente conseguiu construir uma base de pessoas que doam há muito tempo e é exatamente o que você falou. É a pessoa que ela gosta do papel, ela gosta do boleto, ela gosta de receber aquela informação e a gente também tem uma percepção em relação à mala direta diferente de meios digitais, que a gente está falando principalmente doação mensal por cartão de crédito e também doação por débito em conta, que é uma coisa que muitas organizações vêm trabalhando fortemente, porque até o retorno, né, o percentual de efetividade em cartão de crédito e em débito automático é muito maior do que em boleto. O que a gente percebe com isso? Que o boleto, ele é um fator que a pessoa pode ter a decisão de fazer ou não a doação naquele mês. E isso não depende de nenhum ato dela para que ela cancele aquela doação. É simplesmente ela não pagar.
Se ela tem um débito em conta ou se ela tem um cartão, ela precisa entrar em contato com aquela organização para evitar que aquele débito aconteça. Mais trabalhoso. Mais trabalhoso. Então, assim, se eu tenho boleto, eu me sinto mais seguro, porque no mês que eu puder doar, eu dou, e no mês que eu não puder doar, eu não dou. Tanto que o nosso desafio é fazer com que os nossos doadores entendam que a gente precisa muito da doação mensal. Apesar dele falar que ele é um doador mensal, e ele doar mensalmente, muitos doam, assim, de forma impecável mensalmente. Não tem um mês sem doar. Só que tem alguns que às vezes dá uma apertada, daí não dá, passa tal. E a gente tem trabalhado muito com o nosso doador para ele entender que a gente precisa daquele recurso mensal. Mas ele tem uma oscilação muito maior de quando a gente faz uma doação por cartão de crédito ou por débito. Então eu acho que essa adesão ao boleto também vem disso. Desse fator de a decisão de fazer ou não a doação está comigo e não com outro lugar. Ô, Tami, e a parte dos desafios? Porque a gente sabe que mala direta não é uma brincadeira para ONG pequena, né? Você precisa ter uma base, né, de pessoas, endereços, CPFs gigante também. E tem a complicação ainda da LGPD agora. Exatamente. Esse é o maior desafio. Esse é o motivo dos meus cabelos brancos, porque a gente veio numa batida de adquirir nomes novos muito grande. E hoje a dificuldade que a gente tem é como que a gente adquire um nome que a gente possa convidar para ser doador, sendo que esse nome tem aprovado a LGPD. Tem autorizado dentro das regras da LGPD. E nenhuma empresa está estruturada para isso. E eles têm trabalhado de outras formas, com outras formas de captar lead nos meios online. Só que assim, a gente comprava 250 mil nomes. Para você conseguir 250 mil leads, é assim, aí o cara, eu vou conseguir 1000 leads. Eu falo, meu filho, não faz nem cosquinha 1000 leads para mim. Porque a gente vinha numa proposta muito grande. O que a gente tem trabalhado é, dentro da LGPD, existe uma coisa que se chama base legada, que é a base que eu tenho de doadores, que são meus doadores que eu tenho trabalhado ao longo desses últimos anos. Então a gente vem trabalhando num primeiro momento muito forte para tentar resgatar esses doadores. E é isso que vem sustentando. E a gente está trabalhando em algumas frentes para tentar ver como que a gente aumenta a adesão de doadores via site. Então, em termos de número, é muito doído pra gente, de quando a gente faz uma ação com mala direta e quando a gente faz uma ação com o site. Então, a gente tem uma conversão interessante no nosso site, cerca de 3, 4%. Então, todo mundo que entra no nosso site faz uma doação efetiva, mas ainda, em termos de quantidade, é muito pouco perto do que é uma ação de mala direta. Qual que é o volume de uma mala direta normal do GRAC? A última que a gente fez foi 500 mil e a gente teve 8 mil doadores, cerca de 8 mil. Uau. É uma conversão considerável, né? Alta. A gente por ano no site chega a 1.500 doadores. Por ano, fazendo todo o esforço de divulgação de não sei o que lá. Então, você percebe como é doído? E aí, assim, eu tenho trabalhado com mala direta, quando eu falo dessa base legada, Rô, a gente passa para ter, assim, quando eu falo em cerca de quase 8 mil doadores, eu tô falando em 1,7, 1,8% de retorno para 500 mil de malas. É que a gente avalia outras coisas além disso. Você fala, mas você vai mandar 500 mil para ter 1,6? A gente sabe que o que movimenta? Movimenta que você tá mandando sua marca para 500 mil pessoas, a pessoa não necessariamente ela vai aderir ali ou naquele momento, ela pode entrar no seu site e fazer uma doação anônima, então a gente percebe que também o nosso fluxo no site aumenta quando a gente manda a mala direta, então aumenta minhas doações pontuais ou doações e depósitos nas contas do GRAC. É que não tem como eu medir exatamente que é daquilo, mas a gente percebe que tem uma mudança também de retorno, né? A gente mede muito certinho na mala direta. E essa coisa que a gente avalia é quanto foi que eu pedi, quanto eu gastei, em quanto tempo eu vou pagar. E vale muito a pena, né? Então quando você vai ver o payback de uma ação dessa, em 3 meses o que você arrecadou, você já pagou o que você investiu. Então vale muito a pena, muito a pena. Só que ainda a gente tá sofrendo um pouco, porque a gente quer novos nomes, a gente quer renovar nomes, a gente precisa, enriquecer a nossa base, a gente precisa fazer isso acontecer e a gente tá com uma série de dificuldades justamente porque, nada tá permitido, né? Então não tá nem permitido. Outro dia teve uma menina que falou assim, a gente tem uma base de pessoas que a gente já convidou, essas pessoas não aceitaram ser doadoras. Então a gente falou, vamos ligar pra elas e perguntar se ela não quer ser doadora. De repente ela não aceitou a mala direta, ela aceita por telefone. E foi uma coisa interessante que o doador falou assim, mas você não podia ligar pra mim, porque agora tem LGPD. Aí ela virou pra ele e falou assim, mas como que eu ia saber que eu não podia ligar pro senhor se eu tô ligando pra perguntar exatamente se o senhor quer receber a ligação? Então assim, como que eu vou saber que eu não podia ligar? Eu tô ligando pra perguntar, então tá bom, agora eu bloqueio o telefone, não vou ligar mais. Mas faz o quê? Você vai ficar na rua falando, posso falar com você? Assim, tá muito esquisito, né?
Ô Tami, aproveitando esse gancho da ligação, quando a gente fala em acesso massivo, a gente tem outra estratégia que é do telemarketing, que por muito tempo foi uma forma de captação muito importante para muitas organizações, inclusive para o GRAAC. Sim. Mas que hoje entrou, né, em uma fase mais complicada por 1000 razões, não só essa, mas questão de fraude por telefone, né? As pessoas, quando tem número identificado que liga para o meu celular, muitas vezes eu nem atendo mais e tudo. Como que tá isso pro GRAAC? Como que a perspectiva do telemarketing? E o que acontece também, Arthur? A gente tinha um telemarketing ativo, né? Esse telemarketing foi implantado em 1997 no GRAAC. A gente desativou em 2014, não faz mais telemarketing ativo, muito pouco e eventual. Hoje a gente tem um telemarketing com 10 operadoras, pra você ter uma noção. A gente já chegou a ter 120 operadoras para fazer telemarketing ativo. E esse telemarketing que eu tenho é um telemarketing de relacionamento, tanto para atender o meu doador se ele ligar e quiser fazer alguma alteração, ou quiser cancelar, ou quiser mudar qualquer coisa, como também ela liga para caso aquele doador, a gente perceba que o boleto dele voltou, ou que ele não tá fazendo a doação, a gente liga para entender o que tá acontecendo, se ele mudou de endereço, esqueceu de avisar a gente, enfim. Só que tem alguns fatores em relação ao telemarketing que a gente tem que observar, que é, quem atende telemarketing é quem tá em casa, né? Aí a gente já também reforça o nosso público, que é o público que já está aposentado, que já está em casa e que pode atender um telefone fixo, que também se tornou uma raridade na casa das pessoas. Sim. Então, se a gente for olhar os números do Brasil, hoje praticamente ninguém tem telefone fixo. Não. E também, para que alguém vai te ligar no telefone fixo sem ter seu celular? Se você tá na sua casa sentado e toca o telefone fixo, eu não vou atender, porque se fosse para mim, alguém tava me ligando no celular, né? Então, essas duas mudanças criaram uma dificuldade muito grande de retorno, pelo menos pra gente. Para vocês terem uma ideia, quando a gente começou o telemarketing, a gente estava falando de 70 ligações realizadas, independente da pessoa falar alô ou não, tá? Para conseguir um doador. Quando a gente desativou, a gente estava quase em 300 ligações para conseguir um doador. É um desafio para todo mundo entender como a gente capta e se conecta aí com as novas gerações, né? Mas também você estava falando sobre essa humanização e sobre o conteúdo, e eu fiquei pensando aqui com meus botões, queria ouvir de você. Nessa abordagem, seja por telemarketing, seja pela mala direta, que tipo de conteúdo é o que converte mais? É quando você entrega alguma coisa de volta, do tipo, você tá fazendo um telemarketing para vender um Mac já feliz, ou você tá fazendo uma mala direta que dá o direito a concorrer a uma rifa de um carro, ou é só o pedido contando o que a instituição faz é o suficiente para amarrar? As pessoas querem algo em troca, ou vale só contar a história das crianças e da instituição? Então, existe um grupo, eu não vou saber precisar agora exatamente o percentual, porque é o estudo que a gente está fazendo ainda, porque isso depende de um sistema. Eu tô no meio de um processo de mudança de sistema, que é o sistema que eu tenho de cobrança do meu doador. Então a gente tá fazendo vários estudos e tentando entender um pouco mais a cabeça dos nossos doadores, que é bem confusa, por sinal. A gente é confuso e eles são confusos. Nós sempre tem culpa dos dois lados, né? A gente sempre sabe que tem culpa dos dois lados. São duas coisas diferentes, Rô. Quando a gente fala de abordagem pra pessoa, tem duas coisas que a gente aprendeu na vida, seja por telefone, seja pessoalmente, seja por e-mail, seja de qualquer lugar que você for fazer um contato pra pedir, você tem que saber o que você quer e quando você quer. Pedir pra pessoa, me dá qualquer valor, mas qualquer valor é quanto? Quanto é muito, quanto é pouco, quanto é não sei o quê. Ou se a pessoa não souber o valor, ela vai no consciência coletiva. Qual que é o valor que todo mundo doa? Porque eu vou doar o mesmo. Olha só. Você quer fazer uma doação pro GRAAC? Quero. A maioria doa R$50. Então eu vou doar o que todo mundo doa, porque afinal de contas eu não quero ser uma pessoa diferente, né? Se todo mundo doa esse valor, então você pode usar esses artifícios que empresas grandes usam muito pra poder atrair aquela pessoa. E falar, eu preciso de dinheiro porque todo dia chega uma criança pra tratar no meu hospital. E eu preciso atender ela com qualidade e salvar a vida dela. Você pode me ajudar com R$50 por mês? Tem que ser muito objetivo no pedido. Você pode ajudar com 50 mil, você pode ajudar com 10 mil, você pode ajudar com 20 mil. O que quer que você peça, você tem que ser objetivo no pedido. E qualquer meio que você use, seja de mala direta, seja de telemarketing, seja pessoalmente, seja de qualquer jeito. Isso é um ponto que a gente aprendeu na vida. A questão do que a pessoa adere mais ou não, é fato que quando você agrega um produto, você vai ter um retorno maior. Então, e isso a gente vê não só no GRAAC, mas em outras organizações que são muito fortes, que é pintores de boca, os de religião que manda a santinha com o nome no coração, que você fala, se eu não pagar, o que vai acontecer comigo, né? Porque meu nome tá no coração dessa santa, eu tenho que pagar essa doação. Então, eles usam algumas coisas que são fortes em termos de religião, em termos do beneficiário. É aquela coisa que eu falei, se eu já mando um produto pra ela, com um boleto pra pagar, ela vai pagar, porque ela vai falar, eu não vou no correio devolver. Eles falam lá,
Se não quiser devolver, você não devolve, você vai pagar e vai ajudar. Apesar de eu achar uma operação muito cara, eu acho muito cara essa operação, porque o investimento para você mandar o brinde é muito alto para um retorno que pode ser bom, mas você vai ter um payback maior de retorno. Então, o que a gente faz hoje com produtos e brindes, como a gente faz com a revista Sorria, que é um sucesso? A gente fala para a pessoa aderir e depois a gente manda o produto para ela. Mas o que acontece nessas ações que a gente faz com produto ou não? A gente sorteia também um carro, tem uma adesão interessante. A gente também faz uma ação com o Mac Dia Feliz, que a gente também oferece para os nossos doadores o ticket. E a gente faz pedidos que são sem nada em troca. Tipo, preciso porque chegou um mês que é complicado pra gente, é o mês da volta às aulas. Então, a pessoa, do mesmo jeito que tá difícil para você, tá difícil pra gente, a gente precisa de uma doação extra. Ao longo do ano, pro nosso doador recorrente, a gente pede várias coisas. A gente pede várias outras ajudas para ele. E a gente, nessa base de um doador já comprometido com a gente passa a ter retorno acima de 20% de adesão. É muito alto. Então, é muito significativo. Por quê? Porque primeiro você cria uma base para um doador e depois você começa a envolver ele em outras ações da sua organização. Isso é muito legal. Então, o que eu acho que é o fator primordial para você ter sucesso no pedido, seja ele qual for? É esse que eu te falei, ter objetividade. E aí, consequentemente, uma coisa que é muito importante é a organização, trabalhar muito forte a comunicação para a sociedade daquele trabalho que ela faz. Pode parecer ridículo e óbvio, mas tem um monte de organização que não faz isso. Sim, claro. Que não trabalha a rede social, que não trabalha o site. Aí a pessoa acha que ela faz um trabalho muito legal e que as pessoas têm que descobrir. Ela não vai falar para ninguém, mas ela tem que falar. As pessoas precisam comunicar o que está sendo feito, porque a gente não tem tempo de saber tudo de bom que está acontecendo. Muito pelo contrário, as pessoas só falam as coisas ruins pra gente. Então, as organizações, elas precisam se posicionar muito fortemente com a comunicação, que é uma coisa que a gente aprendeu muito, muito nesses 2 anos de pandemia. Ô, Tami, e falando em serviços financeiros, tem um dado não muito averiguado, mas que uma das principais, talvez a principal fonte de recursos em volume de doação seja os títulos de capitalização, que, segundo a FENACAP, cresceram quase 50% em 2021 e geraram aí 1,3 bilhão de reais para ONGs. Vocês usam essa modalidade? A gente sabe que tem projeto de lei aí que a BCR está tentando colocar para não ter cobrança de taxas sobre os títulos de capitalização para irem direto tudo para as organizações. Como que isso funciona? Lógico que a gente tem essa modalidade. A gente começou a operar nessa modalidade em julho de 2019 e a gente arrecadou mais de 13 milhões com títulos de capitalização. Uau! Essa venda é feita por vocês ou é feita pelo banco? Lógico que não, eu não sei vender título de capitalização, eu sei pedir doação. Eu não faço a menor ideia de como que vende. Se alguém chegar pra mim e falar, você vai ter que montar uma operação de venda de título de capitalização, eu me mato, porque eu não sei fazer isso. E por isso que eu acho que quem tem que fazer é quem sabe fazer esse negócio, gente. Não é a gente que sabe fazer. Eu sou a organização beneficiada, eu fico pedindo dinheiro só que eu sei fazer. Eu não sei montar uma operação de venda pra vender 300 mil títulos de capitalização em um mês. Eu não faço a menor ideia. Como que você estrutura isso, como que você faz isso, como você produz, é muito trabalho. É uma coisa surreal. Então, assim, ter essas empresas que façam isso e que podem te dar uma parte, que essa parte que é a questão relativa, se é muito ou pouco, a gente sempre acha que a gente tem que ganhar mais. Claro. Mas todo e qualquer meio de captação, a gente precisa entender que tem um custo. Sim. Concorda? Se a gente partir do pressuposto que todo mundo tem que fazer tudo de graça pra gente, porque daí começa por funcionário que tem que trabalhar de graça, né? Então tudo tem que ser de graça? Não dá pra fazer tudo de graça, gente. A gente já tá há anos nesse setor e a gente sabe disso, que tem que ter um investimento. O investimento tem que ser um investimento justo, tentar negociar talvez valor de custo, uma coisa, porque assim, a gente não é o que vai deixar os outros ricos, mas é uma coisa que faz com que a gente possa ter um benefício real. E eu tô falando em 13 milhões de reais por GRAC. Em 2 anos e meio. Incrível. Isso porque eu tô falando de GRAC. Se você for pegar, por exemplo, Barretos, o que eu recebo por ano, ele deve estar recebendo por mês de doação. É mesmo, olha. Ele deve estar com 4 milhões, 5 milhões por mês de arrecadação. E sabe qual é o trabalho para isso? Nenhum. Nenhum para organização, né? Tem passivo, não tem trabalho. A gente só recebe toda a documentação oficial de tudo que tem que ser legalizado, tudo que tem que ser feito, lançado e tal. Não tem trabalho nenhum. A gente nunca teve uma reclamação. A gente já deve ter vendido, para ser 13 milhões, a gente deve ter vendido mais ou menos uns 1,5 milhão de títulos de capitalização.
Uau. Eu nunca recebi uma reclamação da pessoa falar, eu não gostei do título do GRAAC. Yeah. Eu já recebi reclamação de gente que falou, eu não gostei da celebridade que estava aí no GRAAC, mas não recebi do título de capitalização. Agora, você tem razão, o povo é enlouquecido por sorteio. Eu ia te perguntar, assim, o título de capitalização, então, é o banco que vende e aí vocês ficam com uma... Pode ser o banco ou pode ser uma empresa de capitalização que faça essa venda. No nosso caso, não é banco que vende. A gente faz a venda numa região que é aqui no ABC, então a gente tem 2 meios de venda. Um é pelo aplicativo, que tem um aplicativo que você compra e ajuda o GRAAC e sorteia. E tem a venda, que é uma venda em pequenos comércios. Então tem em bares, em restaurantes, em lojinha, em banca de jornal na região do ABC. Então, toda essa estrutura de venda acontece, essa empresa, ela faz tudo. O que eu faço é gravar o comercial pedindo compre e ajude o GRAAC, só isso. É o meu máximo de trabalho. Que eu tô falando, por isso que é um negócio muito bom pra gente, que precisa sobreviver, precisa fazer outras coisas que a gente sabe fazer, e isso é o tipo de negócio que a gente não sabe fazer. Então, se alguém chegar e falar, olha, agora nenhuma empresa vai fazer, a instituição tem que fazer, eu vou ter que colocar o quê? Contratar 50, 70, 100 pessoas pra fazer um negócio que eu não sei nem por onde começar, como fazer, e talvez eu não seja bem sucedida. Porque quem tá no negócio, quem é o core do negócio, sabe fazer isso daí. Eu não sei. Não dá pra eu querer achar que eu vou ficar boa numa coisa que eu nunca fiz na vida e eu não sei nem como fazer. Então, por isso que eu acho que eu procuro olhar sempre o lado do benefício. Ah, mas você podia ganhar 13, podia ganhar 26, podia ganhar 36. Lógico, eu ia querer ganhar 100% de tudo, sempre que a gente ia querer mais. Mas eu entendo também que eu tenho que fazer um investimento, porque eu sei que todo e qualquer meio de captação de recursos eu preciso ter investimento para ter um retorno. E ao longo da vida, você vai aprendendo que esses percentuais, o que é justo, o que não é, o que é muito é pouco, é muito relativo, dependendo do que for. E eu vou falar uma coisa que é ainda mais dura ainda do título de capitalização. A pessoa que compra, eu não sei se ela compra porque ela tá ajudando o GRAAC, ela compra porque ela quer ganhar. Sim. Eu sou muito realista, sincera nesse sentido. Então, falar que só tá vendendo isso porque é o GRAAC, eu sei que o GRAAC é forte, que a gente construiu uma marca forte, que a gente tá bastante consolidado, mas o sorteio tá muito acima da gente. Agora, aproveitando sua presença aqui, outra coisa que o GRAAC faz muito bem é a arrecadação em eventos, né? Sim. Mas nesse caso a gente vai no outro lado do espectro, né? Aqui a gente tá falando de muitas pessoas com um ticket pequeno, doando valores de R$50, alguma coisa assim. Nos eventos, o objetivo já é tentar chamar poucas pessoas com um ticket alto, né? Isso. E agora a gente está podendo voltar, né, aos eventos presenciais e tudo. Como é a perspectiva de vocês para isso agora no futuro próximo? A nossa perspectiva é voltou tudo, vida que segue, vamos fazer tudo o que a gente fazia, vamos fazer nossos jantares, a gente fez a nossa corrida agora no Dia das Mães, foi dia 10, a gente teve uma participação que foi excelente, né, a gente teve, para vocês terem uma ideia, em 2019 a gente teve cerca de quase 8 mil participantes, nessa edição agora que dá volta, a gente teve cerca de 7.500 participantes, ou seja, é um pouco menos do que a gente teve em 2019, só que pelo termômetro que a gente tinha de outras corridas, falaram que a audiência estava sendo em 30% de participação. Então a gente já estava assim, desesperado. Imagina, uma corrida do GRAAC, 2.000 pessoas, 3.000, era um fracasso, né? Não é pouca gente, mas ia ser um fracasso. Então a gente conseguiu voltar assim, em alto estilo. Foi sensacional o evento, a gente ficou muito emocionado, muito feliz. E a gente continua com a nossa programação de eventos presenciais daqui pro final do ano. Vamos voltar tudo ao normal. Essa relação que a gente estava conversando, Arthur, até é legal você falar disso, porque evento é uma coisa cara de fazer. E nem sempre a relação do que retorna, ela é proporcional a outras ações que você faz, né? Então, assim, quanto eu invisto e quanto eu tenho de retorno. O evento é uma coisa cara, então a gente sabe que nem sempre o percentual de retorno que você vai ter é muito atrativo perto de outras ações. Só que o que é o mais importante dele? É o relacionamento pessoal que você faz com as pessoas e é você colocar em evidência a sua causa, a sua instituição e tudo mais. É muito mais um investimento que a gente faz do que o retorno financeiro, que a gente sempre tem, lógico, mas se fosse uma ação para a gente só ter de investimento, valeria muito a pena, porque, por exemplo, a nossa corrida é um dos eventos que a gente tem o maior número de divulgações, de mídia espontânea, de divulgação com influencer, de não sei o que. Então, assim, é o nome e a causa do GRAAC atingindo públicos que talvez a gente nunca conseguisse atingir de outro jeito.
Então isso é uma coisa que a gente percebe como essencial, e às vezes a organização tem um pouco, se eu não fizer um evento que der o triplo ou o dobro, eu não vou fazer. Não, tem que fazer, porque você reúne, você pode ter desdobramentos futuros que você não perceba num primeiro momento, mas que podem vir depois de relacionamentos que você estabelece nesses eventos. Então, pra gente é importantíssimo, estamos assim muito entusiasmados com a volta de tudo. A gente já tem o nosso jantar pro segundo semestre, estamos pensando em outras ações, a gente vai fazer um congresso também no segundo semestre, então vai ser muito legal. A gente tá muito feliz de poder voltar. Espero que não tenha nada que impeça agora, nesses meses de inverno, que a gente sabe aonde a situação da gripe, né, a situação respiratória dá uma agravada. Mas eu acho que não volta mais ao que era. Agora já soltou e vamos pra frente. Vai ser um sucesso. Tami, a gente podia passar dias aqui falando, mas enfim, vamos fazer desse episódio o primeiro de muitos. A casa é sua, volte quando quiser. Pra gente é sempre uma honra falar com vocês, sempre uma lição incrível. A gente não cansa de agradecer a Tami sempre, porque eu acho que não fosse a Tami, não fosse o Graak, eu acho que talvez a gente nem tivesse aqui, né? A Editora MOL nasceu dessa parceria, e então a gente não cansa de admirar. Te amo, Tami. Eu também, eu amo vocês de coração, e eu acho que a gente, quando começou esse projeto, o Rodrigo lá atrás, a gente teve a sorte da divindade divina de achar a Roberta, não só a Roberta, mas todo o time, de todo mundo que trabalha com ela, para entregar um produto com uma excelência que hoje também eu acho que já as pessoas compram muito mais a revista pelo conteúdo que vocês oferecem do que pelo Graak. O Graak é coadjuvante, num primeiro momento pode ter sido protagonista, mas hoje a gente é coadjuvante. Então é aquela sensação, que legal que eu compro uma revista muito legal e ainda ajudo o Graak, né? Não é um movimento. Então isso que vocês fizeram é atingir um patamar de produto social fora da realidade. É muito legal, muito legal. Parabéns. Vai fazer muitos ainda juntos. E aí a gente teve essa sorte também na vida, de ter vocês aí, aparecer vocês para fazer esse produto lindo que é a revista e que o pessoal ama. Então, obrigada. Vocês são parte também, assim como eu, tô há 2/3 da história do Graak aqui. Vocês estão quase 50% da história do Graak aqui com a gente. Então, vocês são parte de tudo isso que a gente tem. Parte, não só do que a gente oferece para as famílias e para as crianças hoje, mas também parte da responsabilidade em fazer isso aqui continuar, quando a gente se aposentar. Contem sempre com a gente. Tem muito orgulho de ter o nome na plaquinha e de ter ajudado a construir, né? E são vários projetos já, né? Além da Sorri, assim, né? A gente já conseguiu levar essa ideia dos projetos sociais, produtos sociais para muitos outros lugares, e ainda vamos levar mais ainda, assim, né? Isso é uma das maiores alegrias de trabalhar com a Tami e com o Graak. E a gente é feliz por ter sido o primeiro. Essa vontade de arriscar, de fazer diferente, assim, de não ter medo, né? De vambora. E aí vamos ver no que dá. Exatamente. Muito obrigada, querida. Um beijo enorme pra vocês. Muito bom ver vocês. E não se esquece, hein? Se você tem alguma história diferente, interessante, inspiradora sobre mala direta ou impacto de qualquer outra forma de captação mais tradicional, conta pra gente lá no Instagram, @Instituto MOL, que por lá você encontra também todos os nossos meios de contato e muito conteúdo bacana. Na descrição do episódio você encontra o nosso e-mail e o endereço do nosso site. A gente aí não põe endereço, né, físico, a gente ainda não é tão das antigas assim para confiar no correio, mas não diga nunca. Enfim, nosso site está cheio de conteúdo, inclusive uma transcrição desse e de outros episódios. A transcrição é para quem é das antigas e prefere ler do que escutar podcasts ou tem alguma dificuldade, impedimento que não pode ouvir. Então, vai lá, você pode ler aqui tudo o que você ouviu nesse episódio e nos outros. Se alguém que você conhece deveria conhecer esse conteúdo, você pode compartilhar por lá. Por hoje é só, pessoal, mas não fiquem tristes que semana que vem tem mais. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL com o apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho Participações e da Ambev. A produção é de Leonardo Neiva, o roteiro final e a direção é de Vanessa Henriques e Ana Ju Rodrigues, e o design da Glaucia Ribeiro, todos do Instituto MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais! É. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.